Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor para investidor, que é você. Hoje vou trazer uma operação muito interessante, conhecida como Box de 4 pontas. Ela é uma operação com opções, pasmem, zero risco. Essa é zero risco de verdade, após montada, considerada uma operação de renda fixa, tá? Então, você assistindo esse vídeo hoje, cachorro! Você assistindo esse vídeo hoje, você vai entender tudo sobre box de 4 pontas. Roda a vinheta. Então, antes da gente partir para a montagem dela no Profit, como que funciona essa operação? Basicamente, você vai pegar, vai realizar uma trava de alta no débito com call e uma trava de baixa no débito com put. Quando a gente passar aqui para a tela, vai ficar mais fácil. Da forma que essa operação ela é estruturada, você tem zero risco, porque para onde o papel caminhar, vai dar exercício em alguma das duas operações, pois elas são feitas exatamente no mesmo strike. Aí vocês vão ver como é que fica bem bacana. Ela é uma operação considerada de renda fixa. No decorrer do vídeo aí eu vou falar mais alguns detalhes sobre ela. E você vai ter... Por que ela é renda fixa? Porque ela vai ter um prazo para acabar, ela vai ter uma data, que seria a data do exercício, e você já sai sabendo ali qual que vai ser seu lucro na operação. É muito interessante. Tem alguns detalhes que no decorrer do vídeo a gente vai estar conversando e depois no final eu faço ali um fechamento com as minhas impressões sobre a operação. Então vamos lá para o nosso vídeo. Estamos aqui com a nossa plataforma de praxe, o nosso Profit, porém não é o papel que a gente sempre utiliza aí para demonstrar as operações e eu vou explicar por quê. Eu coloquei aqui o BOVA11, primeiramente por ele ser um papel que te permite operar com apenas uma opção. Para fins de estudo, para fins de treinamento, isso aí facilita muito, porque você consegue montar a estratégia, executar a mesma, gastando pouco dinheiro. Por isso que eu coloquei o BOVA11. A gente não precisa arriscar aí com lote padrão de 100 opções. O segundo ponto, que na minha visão facilita muito, é a questão dos strikes serem de R$ 1 em R$ 1. E vocês vão entender por quê. Como ela é uma operação que tem poucas oportunidades, não é sempre que surge a chance de você executar um box de 4 pontas, eu acredito que a gente tenha que ter certa agilidade de pensamento e para poder executar. Esse tipo de operação, tanto o box de 4 pontas quanto o box de 3 pontas, que eu já comentei aqui no canal, o que acontece? Tanto os robôs que apresentam para gente, ou quando você mesmo observa aqui da forma que eu vou mostrar para vocês, a gente acaba indo na esteira de outros investidores, outros institucionais, porque eles executam a operação, a gente visualiza que eles executaram e tenta executar no mesmo strike. Não significa que vai executar exatamente igual o box de 3 pontas. Porém, você pode também tentar executar por conta própria. Pega um strike, coloca um alvo e deixa lá, vai que executa. Mas vamos aqui para a montagem. Como que funciona? Conforme eu falei, a gente vai realizar uma trava de alta com call e uma trava de baixa com put. Uma trava de alta com call, em que consiste a montagem dela? Eu vou comprar um strike de cotação mais barata e vou vender um strike de cotação mais caro. Então comprei o strike 103 e vendi o strike 105. Quanto mais dentro do dinheiro, mais cara a opção. Logicamente, essa operação aqui ela vai ser uma operação a débito, pois a parte comprada é mais cara que a parte vendida, justamente por estar fora do dinheiro. Na parte das puts, a gente vai realizar uma trava de baixa com put. Da mesma forma, quanto mais dentro do dinheiro a opção, mais cara ela fica. Nesse caso, nos mesmos strikes, a gente montaria aqui uma compra de uma put no strike de valor mais alto e venderia uma put fora do dinheiro, mais fora do dinheiro, né?
A questão do moneyness aqui, do posicionamento, não tem local certo. Conforme a observação que eu fiz em alguns poucos dias no ativo, eu achei mais interessante colocar sempre o preço entre os strikes, dessa forma aqui, ó. E esse é mais um motivo que eu gostei de BOVA, que eu vou passar uma dica para vocês. Como que a gente sabe qual que é o alvo que a gente vai usar? É simples. O alvo ele vai ter que ser menor do que a diferença dos strikes. Então, por exemplo, aqui eu tenho strike 105 e 106. Para essa operação ela ter sucesso, o meu alvo ele tem que ser menor do que R$1, que eu tenho uma diferença aqui de R$1. Se eu estivesse montando aqui no 100 e no 106, qual que seria meu alvo? Meu alvo seria menor do que R$6, que é a diferença dos strikes. Com o mercado fechado, a gente já percebe aqui um alvo ó, de 7,44. Não serve para nós essa operação. E por que que eu gostei dessa distância de apenas R$1? Não vai fazer diferença nenhuma você montar ela larga ou você montar ela próxima, porque são pouquíssimos centavos. Como ela é de renda fixa, isso aí não vai influenciar num prêmio maior ou prêmio menor. As opções que elas estão exatamente na linha do dinheiro, a gente sabe que elas têm mais liquidez, porque o preço ele está bem ali. Nesse exemplo aqui, a cotação 105,60 eu montei no 106 e no 105. Eu tenho uma diferença de R$1. Eu tenho que buscar um alvo menor do que R$1. E quando eu busco esse alvo menor do que R$1, vamos supor que eu busque um alvo de 96 centavos. De cabeça eu já consigo calcular rapidamente qual que é meu lucro. Se o strike aqui é R$1 e meu alvo é 96 centavos, eu vou ter um lucro de 4 centavos. O que para R$1 representa 1%. Então isso aí tudo influencia na minha decisão de entrar na operação ou não, para não precisar fazer conta. Ficou bem fácil de estruturar ela assim. Agora vamos entender qual que é o racional da operação, para a gente poder eu mostrar a imagem para vocês identificando ela na prática. O que acontece? Vamos raciocinar aqui somente com a parte da call aqui, a parte da trava de alta. Se porventura o preço fechar acima de 106, a nossa trava de alta ela teve lucro máximo. E qual que é o lucro máximo? É exatamente a diferença. Ela vai ter um lucro de R$1. Por isso que eu estou buscando um alvo menor. Por que que eu vou ter um lucro de R$1? Porque eu vou ser obrigado a entregar o papel no 106, só que eu tenho o direito de comprar ele no 105. Sendo assim, se o preço passar, a gente tem um lucro máximo. Se o preço ficar abaixo, eu tenho o prejuízo máximo, que é o custo da minha montagem, nada mais do que isso. E se o preço ficar entre ela, eu vou ter a diferença aqui, né? Se ele ficou em 105,40, eu vou poder comprar por 105 e não vai dar exercício na parte vendida. Eu vou vender, vou entregar no 105,40, tive um lucro de 40 centavos. Ah, eu posso segurar mais para depois? Posso, só que aqui a gente está falando de box de 4 pontas. Vocês vão perceber que não tem como acontecer isso aí. A gente olhando aqui para o lado da put, se o preço ficar acima da nossa operação, como ela é uma trava de baixa, ambas as opções viram pó. A gente teve o prejuízo máximo, que foi o custo da montagem da operação. Se o preço ficar abaixo da trava, a gente tem um lucro máximo. Por quê? Eu vou ter o direito de vender por 106 algo que custa 101. Porém, como eu estou vendido aqui, eu vou ter que comprar 105. Novamente, eu tive um lucro de R$1. Assim, a gente percebe que se o preço ficar acima, eu tenho lucro máximo, e se o preço ficar abaixo, eu também tenho lucro máximo. Ah, interessante. Tá, mas e o meio? Acontece a mesma coisa, porque, ó, pensa, aproveitar esse 105,60. Vamos supor que o preço no dia do exercício fechasse a 105,60. Olhando para a parte da call, eu vou ter comprado o ativo que eu tenho direito por 105 e vou poder vendê-lo por 105,60. Tive um lucro de 60 centavos. A minha parte vendida da call, ela vai virar pó. Ok? Então, a gente teve 60 centavos desse lado aqui. Já na parte da put, o que acontece? Eu estou comprado numa put de 106, que me dá o direito de vender o ativo por 106. Só que ele parou no 105,60.
Então eu vou vender o ativo por 106 e vou recomprar por 105,60, o que me dá 40 centavos de lucro. Se a gente somar 40 centavos de lucro da put com 60 centavos de lucro da call, a gente tem novamente os mesmos R$1. Independente de onde o preço pare, a gente vai ter lucro de R$1, porque o lucro de um lado ele vai ser compensado do outro, a diferença desse lucro, né? Se eu tiver um lucro de 30 centavos desse lado, aqui vai ser 70. Se eu tiver de 60 centavos aqui vai ser 40. Não tem jeito. Fica bem interessante a operação, justamente por não ter risco nenhum. Ela tem um detalhe referente à tributação. Como ela é uma operação de renda fixa, essa é uma operação raiz, não tem possibilidade de prejuízo, entre aspas, né, referente a resultado, ela é tributada conforme a renda fixa. Se a gente faz uma operação de swing trade com opções, a gente paga o imposto de 15% sobre o lucro. Nessa operação aqui, se o prazo dela for menor do que 6 meses, a gente vai pagar 22,5% de lucro, que é a tributação da renda fixa na menor faixa do imposto de renda. Tem que ter bastante atenção referente a esse imposto, devido a ser poucos centavos de lucro para esse cálculo ele entrar na conta. Porque você tem que comparar, se ela é uma operação de renda fixa, você tem que comparar ela com a renda fixa. A ideia aqui das opções é ela ter um lucro muito maior que a renda fixa. Vou mostrar para vocês, acho que foi na segunda-feira, deixa eu confirmar aqui, foi no dia 14 de setembro, eu achei essa operação. Dia 14, dia 15 e dia 16 do exercício, faltavam 3 dias. Observem aqui, ó, no horário 10h31:19, eu tive a compra da call, BOVA aí 196, tá aqui, ó, essa linha azul ela representa onde o preço estava, montando da forma que eu expliquei para vocês. Compraram a 91 centavos, já tá aqui. Coloquei negativo porque é uma compra. 10h31:19. Aqui, ó. Aqui não saiu no 19. Só que perceba que saiu no 17, saiu no 20. Então o preço não mudou. Ele executou por 42 centavos. Aqui, 10h31:19. Executou por 53. Está aqui a put, a parte vendida. E por último, a parte comprada, 10h31:19. A gente percebe diversas ordens. Ela saiu por R$1. Nesse caso aqui, se alguém conseguiu montar essa estrutura, ele pagou 96 centavos para montar. Teve um lucro de 4 centavos, que representa 4%. 4% para 3 dias, né? A gente teve 4% de lucro. Se você anualizar isso aí, você vai ver que vai dar mais ou menos 79%. Eu não anualizei referente a 4 dias, porque a partir do momento que a gente monta a operação, ela vai ter que ficar até o vencimento. Concorda que a gente vai conseguir montar uma por mês? Eu vou ter que aguardar o vencimento? Então você tem que comparar aí com essa taxa, ela sendo 4% ao mês, não referente a 4 dias, tá? Foi isso aí que eu pensei. Só que se você pegar 4% ao mês e passar para um ano, vamos ver quanto que vai dar aqui, vamos confirmar? 4% ao mês deu 60,10% ao ano. É um resultado gigantesco. É um resultado fenomenal, muito bom, só que é muito difícil de você conseguir montar. Isso aqui, eu observei de abrir o Profit e rolar o tempo aqui, os horários e buscando o que estava em comum. Se a gente perceber com o pregão rolando, fica um negócio bem difícil. E se vocês prestarem atenção, tá escrito aqui, ó, RTD. RTD, RTD, RTD. Isso aqui é uma função nativa do Profit, que em algumas abas ele permite você compartilhar esses dados com o Excel. Esse RTD ele significa Real Time Data. Eu nada mais, nada menos, eu vou pegar o que está acontecendo aqui e vou jogar para o Excel. Diante disso, eu resolvi montar uma planilha no Excel, que eu vou mostrar para vocês agora. Ela não é uma planilha assim que eu posso divulgar, não posso, mas eu não sei se vai adiantar, porque ela tem uma função macro nela, que eu não consegui deixar ela 100%. Vamos para a planilha aqui que fica mais fácil. Essa aqui foi a planilha que eu montei. Eu peguei os strikes lá da montagem conforme o preço do dia, ativei a função RTD e compartilhei eles aqui
com a planilha do Excel. Essa aqui foi a planilha que eu montei usando a função RTD. Eu simplesmente peguei os valores do Profit e joguei na planilha do Excel. Só no visual aqui a gente já percebe o que está dentro do dinheiro, o que está fora pelo preço. Então aqui nas call a gente tem uma call mais cara e uma call mais barata. Essa call mais cara ela está dentro do dinheiro. A I96 está dentro do dinheiro e a I92 está fora. Nas put é a mesma coisa. Eu tenho uma put mais cara e uma put mais barata. A put mais cara está dentro do dinheiro e a put mais barata está fora. Por que que eu fiz isso aqui? Quando a gente fica olhando o Profit, acaba que você fica com muita informação. Eu peguei aqui, peguei só as 5 primeiras linhas do Times and Trades, que onde saiu os negócios, coloquei as 4 e fiz uma programação aqui de um alvo de forma que ele somasse todas as operações aqui quando saísse no mesmo horário. Então tem uma condição aqui. Por exemplo, se batesse aqui 10, 28, 26, aqui 10, 28, 26, aqui 10, 28, 26 e aqui 10, 28, 26, ele já ia me fazer o cálculo e apresentar o alvo aqui que saiu, para eu poder copiar e realizar a operação. Nos 2 dias que eu monitorei, não saiu nenhuma operação. Esse alvo aqui atual, ele está considerando, sem ser no horário, né, só os últimos negócios em cada strike. Só que acaba que aqui ó, tá 10 e 28, aqui 10 e 25, 10 e 26, 10 e 24. Ele não está refletindo a realidade. Eu queria exatamente no mesmo horário. Se acontecesse essa condição, ia aparecer o alvo aqui para mim. Eu até gravei um pouco para vocês observarem a planilha ela se movimentando. Reparem nessa parte aqui que vai ser o que vai mudar primeiro. Tanto aqui na BOVA I92 quanto aqui nos valores. Ele só muda o horário quando ocorre a mudança da operação. Vamos verificar aqui, eu não lembro quantos segundos que ele mudou. 10, 28 e 26. E acaba que ficava assim, ó. Ela ficava um pouco parada. Ó, mudou aqui 106,57, mudou o preço, né? Teve execução em um preço diferente, por isso que mudou. Vamos ver, 28, 26, 26, 25. E até a gente olhando aqui, ó, se eu não tivesse feito essa função para ele aparecer o alvo, ia ficar muito difícil de ver. Ó, nesse tempo que eu tô gravando, não teve negócio ali nos strikes. Eles estão parados, apesar daqui do... Ó, movimentou aqui, ó. Ó, movimentou de novo, movimentou essa. 10, 29, 29, 10, 28, 28. Aqui já daria para montar alguma estrutura, né? Só que as outras duas continuam paradas. Fica uma coisa... Ó, movimentou todo mundo, ó. 29, 29, 29, 40, 29, 42, 29, 40. Ó, movimentou todo mundo, eu parei o vídeo, né? 29, 40, 29, 29, 29, 42, 29, 40. Aqui até poderia sair alguma operação. Mas eu já começo com as considerações, porque olha só, no lado das call saiu apenas um negócio na opção. Já no lado das put saiu 3.000 aqui na put ITM e saiu 356 na put OTM. Se alguém montou essa operação aqui, ele montou com uma opção de cada. Ó. Uma de cada call e uma de cada put. Já começa por essa dificuldade. Aí agora eu vou passar para as minhas considerações aqui, o que eu achei da operação. Primeira coisa, eu fiquei muito surpreso de realmente existir uma operação zero risco. Achei bem bacana. A montagem não é difícil. Aí a gente começa com as observações que você tem que fazer. Primeira observação, a gente está montando 4 pernas do Profit. A gente depende da execução do robô do Profit. E quem opera, costuma montar essas operações estruturadas, sabe que é difícil você executar 4 pernas ali com perfeição. Porque alguns strikes, eles têm o spread entre o bid e o ask muito grande. Eu tenho ali R$1 no bid, 1,10 no ask, 1,20 no ask. Aí num outro strike, eu tenho um spreadzinho de 2, 3 centavos. Aí quando você faz a programação, aqui tem que ser utilizando a boleta avançada, você vai ter que deixar algum strike livre para ele poder tentar pescar o melhor alvo. Aí eu te pergunto, quem garante que vai executar da forma certa? Porque a partir do momento que ele executou no primeiro strike ali, os outros alvos ele vai executar automático se você tiver marcado aquela parte de corrigir encilhamento a mercado, para não ficar despernado. E acaba que, para ele corrigindo o encilhamento a mercado, ele executa a mercado a operação. E você só tem 4 centavos de lucro. Imagina,
todo centavo faz diferença. Eu tenho mais 3 pernas para executar. Se ele executar as 3 pernas a mercado, pode ser que eu perdi esses 4 centavos. E eu fique com a montagem até negativa, tendo prejuízo. Essa foi a primeira assim, observação fundamental que eu fiz. A estrutura, ela depende de um robô de execução muito bom. Basicamente, para nós, operadores, pessoas físicas, pessoal comum, vamos colocar assim, a gente tem o FlexScan, que o pessoal comenta que o robô dele é bem bacana. Eu não gostei, não me adaptei à plataforma. A gente tem o PNT, que é um robô bem confiável. Não é fácil de mexer nele. Eu não sei mexer. Tentei, não me adaptei também. E tem um Profit que está caminhando aí. Cada dia que tem, ele melhora mais. Mas a gente sabe das limitações e das deficiências dele. Eu não senti confiança para montar essa operação com uma ordem grande. Como ela não tem risco, dá para você montar com qualquer valor. Quero montar com 20, com 30, 40, com 50 mil, com 100 mil reais. Eu não senti confiança para pegar e colocar lá. Certo? Então, assim, a questão do robô e a questão da confiança. Isso aí eu já fiquei com o pé atrás. Um outro ponto é a energia que você gasta procurando essa operação. Você tem que ficar o dia inteiro olhando a tela, esperando o negócio mexer aqui. Opa, saiu. Aí para você tentar entrar, você gasta energia procurando, depois você fica na expectativa, esperando acontecer. Então, assim, eu particularmente, apesar de ser uma operação muito lucrativa, 4% em 4 dias, eu achei um desgaste muito grande. Muito grande. Para todo mês estar fazendo, todo mês estar procurando, você tem que ter tempo. Quem trabalha durante o pregão, igual eu trabalho, como é que você vai fazer isso aí? Então fica bem difícil. Aí você tem a opção de executar essa operação via mesa de operações e falar para sua assessoria, ó, eu quero que executa tal strike, tal alvo. Beleza, deixa com eles lá. Mas aí você vai pagar mais 0,5% em cima do volume operado. Tem que entrar no cálculo. Para concluir, assim, a minha visão sobre a operação. Eu achei que não vale a pena essa busca aí por achar. Se um dia aparecer na sorte, quiser tentar executar, beleza. Agora ficar buscando, eu acho que é mais fácil você pegar o dinheiro, colocar lá na renda fixa e deixar render tranquilo, apesar de render menos, mas você não vai ter dor de cabeça e você não vai correr o risco. Apesar de ser uma operação sem risco, ela não tem risco depois que você monta e se você bater o alvo certo. Agora, durante a montagem, o risco é muito grande por conta do robô, tá? Mas a operação tá aí, o que eu me propus era mostrar para vocês, mostrar como monta, e cada um dentro das suas possibilidades pode tentar buscar a montagem dela. Em relação à planilha, se alguém me pedir, eu disponibilizo, mas não vai adiantar porque a função macro que eu programei uma função macro porque eu queria que se fosse acontecendo os preços, ele ir registrando na planilha de forma que eu poderia deixar ela aberta no computador e olhar 1 hora depois, só para eu saber, ó, teve execução aqui, teve execução aqui, teve execução aqui. Só que não funcionou bem a execução porque a parte de programação em macro é um tal de VBA, um negócio meio complicado, eu não entendo, não consegui. Pedi ajuda para um colega, ele também não conseguiu resolver. Aí eu montei ela aqui no manualzão, só jogando os preços ali e fiz uma regra de coloração que se batesse a condição ia colorir de verde, então visualmente ele ia aparecer para mim. Só que se eu não tivesse na tela eu ia perder. Tem todos esses pontos, entendeu? Mas aí cada um avalie, reflita, estude, sabendo, pega, abra o seu Profit, coloque ali abra vários times and trades, e coloque os strikes que vocês querem realizar a operação. E vai ter que observar, vai ter que ficar olhando, não tem jeito, tá? Pode ser que tenha robôs aí de execução que você programe para fazer essa estratégia. Não é meu caso, eu não tenho acesso. O meu ia ser no modo raiz, na mão mesmo, manual, tentando executar. Para mim, eu achei que não vale a pena. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ajudado mais uma operação aí, apesar da dificuldade de execução, mas fica de conhecimento. Muito obrigado e até o próximo. Valeu!